Eu quero pregar sobre Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos entender esse cenário. É uma palavra que o Senhor já tinha me dado há muito tempo. Nós já ministramos essa palavra e o Senhor me trouxe à memória para que essa palavra seja nesta noite renovada em nossas vidas e entendamos, não é, neste fim de propósito de oração, a importância da oração. Capítulo 7, versículo 1. Os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Amém? Até aqui, e nós vamos depois em alguns outros versículos. Primeiro eu queria lhe contextualizar. 1 Samuel 4:11. Você pode deixar sua Bíblia aberta e pode também ir acompanhando aqui no telão. A arca do Senhor, a arca da aliança, ela encontra-se na terra dos filisteus. Eu quero lhe localizar. 1 Samuel 4:11. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Há uma cronologia dos eventos e há personagens nesse enredo. O primeiro personagem é Eucana. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 1, está escrito: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Além de Eucana, vai surgir mais 2 personagens, introdutoriamente no livro de 1 Samuel. Ana e Penina. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, a outra Penina. Aí há um destaque para a realidade, embora as 2 sejam mulheres de Eucana, há um contraste no sentido de que Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E é a partir desta realidade que eu quero trazer o enredo teológico vinculado a esta família. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 3 agora, você vai encontrar mais outros personagens. 1 Samuel capítulo 1, verso 3, que diz: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então já vai vir aqui mais 3 personagens: Ofne, Finéias,
sacerdotes do Senhor, filhos de Eli. O enredo teológico começa com uma dor. 1 Samuel 1 e 5. Veja, a Ana, porém, dava uma porção especial. Isso faz parte da estrutura, não é? De sacrifícios que Eucana prestava. A Bíblia nos dá uma informação importante, porque Eucana separava uma porção especial. Por quê? A Bíblia diz, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E você pode até pensar, e pense junto comigo, uma mulher judia que não podia ter filhos, era uma mulher considerada amaldiçoada por Deus, estéril, seca. Mas a informação que nós temos nesse enredo teológico é que mesmo esta mulher, não tendo as características esperadas pela sociedade, ela tinha um homem, ela tinha um esposo que a amava. Mas Ana, apesar do amor de Eucana, Ana carregava uma dor. Qual era a dor? De não ter filhos. Além disso, nesse enredo teológico, além de Ana carregar a dor, você vai ver que Ana era afrontada. Penina, a outra esposa de Eucana, afrontava Ana cotidianamente. 1 Samuel 1, 6 e 7, que diz o seguinte: e sua rival, veja que ela tinha uma rivalidade com Ana. A Bíblia a classifica como rival. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. A Bíblia também está nos trazendo aqui algo que é uma constante. Penina não provocava Ana de forma esporádica, mas de forma cotidiana. E especificamente quando eles subiam para os sacrifícios. Por quê? Porque era como se Penina estivesse dizendo: você está indo à presença de Deus e Deus não está lhe atendendo. Você está subindo ao sacrifício, mas o seu sacrifício de nada está valendo, porque você não tem filhos. E se você não tem filhos, Deus não está atentando para você. Esta era a realidade da afronta nesse enredo teológico. Mas em meio à dor e em meio à afronta, nesse enredo teológico vai subir agora um clamor. 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 e 10. Veja. Por que não come? Porque, Ana, por que você chora? Versículo 8. Perguntava Eucana a seu marido: por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa é a preocupação de Eucana. Mas veja no versículo 9 e 10 que agora vai surgir nesse enredo um clamor. Certa vez, depois de que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Veja como é importante você estar em movimento. Ana está sem filho, Ana está sem resposta até agora, mas ela está em movimento. Ana ainda não foi respondida, mas ela está dando expediente de joelho. Eu quero lhe dizer que os ciclos se passam, semanas se passam, meses se passam, anos se passam, mas se tu persevera, a resposta de Deus vai descer. Aleluia! É o clamor de Ana.
Certa vez, depois que comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Veja, esta mulher se derramava, esta mulher estava prostrada, esta mulher estava suplicando, esta mulher estava em uma oração fervorosa, esta mulher estava rasgando o seu coração para que Deus a atendesse. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado, não passará navalha. Ela não só no enredo teológico sente a dor de não ter filhos, é afrontada pela rival cotidianamente. Ela então decide, e isso é muito importante você se atentar para isso, porque você tem decisões a tomar. Ou você se paralisa, se deixa paralisar, ou você fica estático, sem se movimentar, ou você decide hoje. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: movimente-se. Movimente-se em torno do clamor, movimente-se em torno da oração. Faça da oração não apenas, aleluia, uma passagem no momento da necessidade. Faça da oração um hábito, faça da oração, aleluia, glória a Deus, a sua companheira, cotidianamente. Ana não só faz um clamor, mas Ana faz um voto: se o Senhor me der, não é meu, é teu. E nós vamos ver no capítulo 1, 19 e 20 o milagre. Deus concede o milagre. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor, repita comigo, e o Senhor se lembrou dela. É tempo de Deus se lembrar da tua vida. Aleluia. E aí nós vamos ver a história, continuando, a consagração, o chamado e a atuação de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 1 ainda, do versículo 21 ao 28, nós vamos ver a consagração. E o Senhor abençoou Ana, veja, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Veja só. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Perceba que Ana já tinha entregue Samuel para servir na casa do Senhor, junto a Eli, que era o sacerdote. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo do Senhor. Aí veja o versículo 26. Aqui é um contraste, entenda que é um contraste. Você tem um sacerdote, Eli, que está na presença do Senhor, é para servir ao Senhor. Ele tem 2 filhos que são sacerdotes que vivem em prostituição e que roubam a Deus nos sacrifícios. Eli é um pai omisso, porque sabendo não faz nada, sabendo não intervém, sabendo não os retira do sacerdócio, não é?
Ele é extremamente omisso. E o contraste que eu quero lhe mostrar está no versículo agora 26. Porque você vai ver no 25 que os filhos de Eli não dão atenção a seu pai, não escutam, são desobedientes. Mas no 26, você vai ver, enquanto isso, veja, as coisas estão acontecendo de forma concomitante. Entende? Concomitante. Enquanto uns estão desistindo na estrada, Deus está levantando outros. Entenda, a obra de Deus não para. Não há insubstituíveis na casa de Deus. Enquanto uns estão desistindo e dizendo eu não quero mais, Deus está dizendo eu vou levantar outros, porque a obra é minha, a casa é minha, sou eu quem faço, sou eu quem cuido. Você entende? Glória a Deus. É como sempre dizemos aqui, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Você tem que entender isso. E no versículo 26, enquanto isso, essa expressão, eu estou numa Bíblia um pouco diferente da versão, não é? Essa Bíblia ela é NVT, tá? Então por isso que se tiver a versão NVT aí e puder colocar, eu agradeço, para ficar igual. Mas veja, enquanto isso, enquanto a bagunça está na casa de Eli, por isso que eu lhe digo, não se preocupe com a bagunça alheia. Não se preocupe com quem está se afastando. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua casa. Se preocupe com os seus filhos. Mas fulano está parando. Mas você não vai parar. Mas a igreja brasileira está esfriando. Mas você não vai esfriar. Mas tem gente parando, desistindo, olhando para trás. Mas você vai caminhar para frente. Porque Deus te chamou para isso. Enquanto isso, olha o contraste. O menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Você entende? Essa é a consagração e esse é o chamado de Samuel acontecendo. Glória a Jesus. E você vai ver, estamos na cronologia, não é, dos eventos, que a arca do Senhor foi sequestrada pelos filisteus. 1 Samuel 4, 11. Eli, Ofne e Finéias, como nós já vimos, eles são sacerdotes do Senhor. Veja que eles são sacerdotes do Senhor. Todos os anos, esse homem, quem era esse homem? Eucana. Vamos repetir o versículo. Subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram o quê? Sacerdotes do Senhor. Então entenda, há algumas notas importantes aqui. A Bíblia não os reconhece como sacerdotes de Satanás. A Bíblia os reconhece como sacerdotes do Senhor. A descrição é uma menção ao ofício institucional que eles exercem em virtude de serem filhos de quem? De Eli, não é? Que precedia, todos os três precediam da linhagem de Arão. E o próprio Eli foi juiz em Israel 40 anos. Mas o que nós estamos aqui refletindo, a primeira coisa que eu observo, que a palavra me diz, é que tem crente ocupando cargo na igreja sem chamado. Ocupa cargo, mas nunca foi chamado. Você entende?
eram Eli, aliás, eram Ofni e Finéias. Ocupava espaço, ocupava cargo. Então, tem crente que é sacerdote, mas ocupa o espaço empurrado pela descendência, mas não por escolha de Deus. Quando eu olho para Saul, Saul foi escolhido por quem? Pelo povo. É só você olhar o contraste do reinado de Saul, da desgraça do reinado de Saul, para o reinado de Davi, homem segundo o coração de Deus. É um contraste muito grande. Então, Eli já está avançado em idade, não é? Seus filhos passam então a exercer mais funções sacerdotais. O escopo da violação às leis de Deus praticadas por Ofni e Finéias é que, em primeiro lugar, a sua natureza era ímpia. Veja, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Veja só. Quando você diz assim, pastor, por que Ofni e Finéias estavam violando as leis de Deus? Por quê? A Bíblia tem resposta. A Bíblia tem a resposta. Primeiro, 1 Samuel 2 e 12. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Você entende? Então tem muito sacerdote que é sacerdote, não é? A Bíblia está dizendo que eles eram sacerdotes do Senhor. Todavia, eles eram o quê? Ímpios. Eles eram pessoas que não se importavam com o Senhor. Segundo, eles eram desleixados com a obra do Senhor. O que nós aprendemos aqui é que é melhor você ter um nome que quem olha e diga assim, fulana é serva de Deus, fulano é servo de Deus, do que você ter um cargo, mas ser uma fraude. Opte pelo seu nome e não pelo seu cargo. Opte pelo seu nome e não pelo exercício institucional numa igreja. Não seja uma fraude, seja um homem e seja uma mulher de Deus. Aleluia. E o profeta Jeremias vai nos dar um conselho. Jeremias 48 e 10, parte A, está escrito: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Ou seja, de forma desleixada, não é? De forma desleixada. Vamos nos apropriar, vamos estudar um pouco sobre o escopo das violações às leis de Deus praticadas por Ofni e Finéias. Primeiro, eu não vou ler, mas eu vou citar os versículos, mas só para a gente ganhar tempo, tá certo? Você pode anotar e pode depois acompanhar em casa. Mas primeiro, eles se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Este eu vou ler, capítulo 2, 13 a 16. Esse é importante nós lermos. 13 a 16. 2, 13 a 16. Diz assim. Vamos ler do 12, a partir do 12. Aqui é a perversidade dos filhos de Eli. Eles eram perversos. Existia uma natureza perversa nos filhos de Eli.
E diz o seguinte: os filhos de Eli eram homens perversos, vejam, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez, aí veja a gravidade do que estes homens faziam. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia, veja, que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Então, eles quebravam a lei. Eles queriam as primícias do Senhor. Eles se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus e não a eles. Segundo lugar, eles eram sedutores de mulheres que serviam no templo. No versículo 22 está escrito: Eli já estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles, vejam, eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Essa tenda era a tenda do Senhor. Na frente da tenda existiam mulheres que cantavam, que louvavam, que serviam ao Senhor louvando. E eles as seduziam, ou seja, levavam elas para a cama. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles também eram influenciadores e indutores à prática do pecado. Veja, versículo 23 e 24. A Bíblia é tão maravilhosa de ler que eu vou ler. Versículo 23 e 24. Veja o que diz. Por isso lhes disse, isso é Eli falando com eles: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Então, veja só, esses sacerdotes, eles desceram num nível tão terrível, que além de pecarem contra o Senhor, eles levavam outros a pecarem, e tem mais, eles não disfarçavam não. Todo o povo sabia que eles pecavam. Então, eles eram o que a gente chama, né, no popular, cara de pau. Eles eram a cara de pau. Então, ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Versículo, não são bons os comentários, versículo 24, que escuto entre o povo do Senhor. Então, se os sacerdotes, caminhem comigo, se os sacerdotes, hoje nós podemos, não é? Até conjecturar e fazer alusão aos pastores, não é? Às lideranças, aos diáconos, aos presbíteros, aos evangelistas, não é? Então, se esses homens é quem deviam dar o maior exemplo, todavia estavam corrompidos, o que é que o povo iria pensar? Ora, se a liderança está desse jeito, se os sacerdotes, né, que são os homens de Deus, estão agindo desse jeito, por que eu preciso ser fiel? Você entende? Olhe para mim, busque homens e mulheres de Deus de referência, para você se espelhar. Paulo disse o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entende? Você tem que ter referências. O diabo está dizendo aí, a igreja acabou, a igreja não existe mais. Isso é uma mentira do diabo. A igreja está viva, a igreja é poderosa, ainda tem homem e mulher de Deus na terra. Entende? Então, eles eram sacerdotes, mas sacerdotes em grande pecado. Eles eram insubordinados. Eles estavam endurecidos pelo pecado.
tendo em vista que o juízo de Deus estava sobre suas cabeças. Então, Eli era um pai omisso, sem liderança e sem virilidade. Aqui é um outro ponto importante e que a gente recorta dessa palavra. Recorta por quê? Porque é importante nós pensarmos, nós que somos pais, que tipo de mãe e que tipo de pai é você. É importante nós pensarmos. Então, assim, um adolescente, vamos botar aqui um adolescente de 12 anos, que disse à mãe que irá ao conselho tutelar pedir emancipação aos 16 anos. Não é o que a gente vê? Os filhos hoje gritam, esperneiam, são mal criados, são rebeldes, são desobedientes, não respeitam, são mimados pelos pais. Você entende o que eu estou falando? Você entende o perigo de você se tornar um Eli? Você entende? É um perigo. Por quê? O filho mora, veja, debaixo do mesmo teto, é sustentado pelos pais, mas quem decide se vai ou não para a igreja é ele. Isso não pode existir. Não é o seu filho que decide, entenda, aonde você vai congregar. É você quem decide, seu filho acompanha. Você tem que entender isso. Não é seu filho que olha para você e diz, não, hoje eu não vou para a igreja. Não vai por quê? Porque eu não quero. Não quer? O banheiro. Tomar banho, bora. Entende? Pastor, eu não posso forçar a barra. Pode não? Não pode não forçar a barra não? Amanhã é destruição na certa. A gente está numa geração de pais omissos. Os Elis estão por aí. E você não pode ser um deles. Diga amém. Coloque sua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. E aí vem o juízo de Deus. Deus levanta um profeta e uma sentença. 1 Samuel capítulo 2, ainda, versículo 27. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem. Veja, assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó no Egito. Deus foi muito longe. Deus está dizendo, eu me revelei aos teus antepassados, olha só, aos teus antepassados, Deus estava falando daquele de linhagem, porque Eli tinha uma linhagem sacerdotal. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes. Veja que ele fala de linhagem, ó. A linhagem sacerdotal, que Eli estava inserido, e que Eli estava manchando, veja. Oferecerem sacrifício sobre meu altar, queimar incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que? Olha a sentença, viu? Aqui é a sentença da omissão de Eli. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Olha só. Por que honra seus filhos? É o que eu estava dizendo aqui. É o que Deus está falando com Eli, através do profeta. Por que honra seus filhos mais que a mim? Isso é muito forte, irmão. Porque você e eles, veja só, Eli não fazia literalmente, na hora dos sacrifícios e de colocar o garfo e tirar a maior parte para eles, Eli não fazia isso literalmente, mas Deus o culpa. Por que Deus o culpa? Pela omissão. Você entende?
Deus o culpa pela omissão. Deus está dizendo: Eli, você é responsável pelas ações pecaminosas de seus filhos. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Você entende? Então, ou você é um pai e uma mãe que de fato gerencia a sua casa, o seu lar e os seus filhos, ou a desgraça vai chegar. Você precisa entender isso. Aí veja, porque você Eli não estava comendo? Quando os filhos separavam o melhor, ele não comia também? Então tem pai e mãe, glória a Deus, que não chama a atenção de filho porque está comendo da gordura do que o filho proporciona. Cuidado. Tome cuidado. Aí veja, porque você e eles engordaram, olha só, com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei, veja, aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da tua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá, isso aqui é uma profecia, irmãos. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Deus está dizendo o seguinte: o que você não está fazendo por Israel, eu mesmo irei fazer. Agora tem uma coisa, você não vai participar da bênção que eu estou trazendo para Israel, por causa da sua omissão. Repita comigo: eu não posso ser omisso. Não podemos. Não podemos. E aí a sentença vem: os filisteus guerreiam contra Israel. A Bíblia relata que os filhos de Israel subiram para pelejar contra os filisteus. Você pode acompanhar em 1 Samuel 4, 1 e 2. Já estamos no capítulo 4. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Então, os israelitas derrotados buscam trazer o quê? A arca da aliança de Siló. Isso é uma estratégia de guerra. Você vai ver isso em 1 Samuel 4 ainda, veja, versículo 3 e 4. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor? Eles estão, veja só, tem gente, irmão, tem gente que tem oração que nós não deveríamos fazer. Porque Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: você é muito sonso. Você é muito sonsa. Tem oração que nós não deveríamos fazer. Porque tem hora que a gente diz assim: mas por que isso está acontecendo, hein? Não é? A gente não diz. Não é costumeiro da gente. Estou dizendo aqui que tudo que acontece de mal é por causa do pecado, não. Não é isso que eu estou dizendo, e não me entenda mal. Mas tem coisa que está acontecendo na sua vida ao reverso e ao contrário, porque você deixou de orar, porque você não dá mais expediente de oração, porque você não lê mais a palavra do Senhor, porque você não a pratica mais no seu cotidiano. Você entende? Aí Deus está arrochando nó. Por que Deus está arrochando nó? Porque você é filho e ele é pai. E o pai ama o filho. E o pai que ama o filho disciplina. Você entende o que está acontecendo aqui? Aí eles são sonsos. É um povo sonso. É um povo sonso. Porque o Senhor causou
Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Ó. Nossa derrota diante dos filisteus. Por quê? Por que será? O povo está corrompido. A liderança está corrompida. Entende? Os sacerdotes estão corrompidos. E sacerdote corrompido é uma tristeza para o povo. Porque o povo se corrompe junto. É apenas um remanescente que não se corrompe. Por que tem tanta igreja? Eu lhe provo. Por que tem tanta igreja aí com heresias lotadas? Por quê? Aí você me diz que o povo não se corrompe junto? Se corrompe. As igrejas com maior heresias, palavras apóstatas, apostasia pura, não tem Bíblia, não tem palavra, só tem milagre, só tem gente rodopiando feito um peão. Tem um que rodopeia até com um vestido. Eu nunca vi um pastor de vestido. Aí mandaram para mim. Eu disse, isso é um pai de santo. Eu disse, não, isso não é um pastor. Você entende? O tempo que a gente está vivendo, você entende? São tempos terríveis. Então, eu louvo a Deus. Eu disse a uma irmã, essa semana, que eu louvava a Deus pela IBM Geyser. E pela IBM Miramar. Eu louvo a Deus e eu lhe encorajo a você louvar a Deus por essa igreja. E louvar a Deus pelo nosso ministério. Porque nós temos e somos pastores sérios. Debaixo da misericórdia do Senhor. Você entende isso? Então, perceba que eles são sonsos, né? São sonsos diante de Deus. Então, como estratégia de guerra, eles dizem o seguinte: vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Veja, quem veio junto da arca da aliança? Adivinha? Ófine, Finéias. Vai dar tudo certo, não vai não? Quando a arca da aliança chega no acampamento dos israelitas, você vai ver no versículo 5. Veja. Versículo 5. Versículo 4, né, nos traz a informação de que Ófine e Finéias vieram junto com a arca. No versículo 5, diz o seguinte: quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer, o chão estremeceu. Aí veja, 1 Samuel 4, 6 a 9. 6 a 9. O que está acontecendo? Veja, a terra estremeceu tanto que os filisteus escutaram. Que tremor é esse? O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus: que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Veja só. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos. Veja que aqui eles têm o quê? Medo. Medo. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos. Eles repetem: estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas. Eles sabiam das histórias, né? Quando Israel estava no deserto. Mas veja o versículo 9. Veja o versículo 9. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Você não me pergunte quem disse isso, que a Bíblia não diz. Mas você vê uma dubiedade, medo e encorajamento. Alguém se levantou com coragem e disse assim: ei, bocado de medroso,
Vamos à luta. Tenham coragem. Vamos embora. E versículo 10 e 11, acompanhe comigo. Então os filisteus, veja que esse camarada que se levantou, foi tão convincente, não é? O discurso dele foi tão convincente que os filisteus, não é, se encorajaram, tomaram fôlego, tomaram força, não é? E se levantaram, vamos embora. Versículo 10. Veja, então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi o quê? Derrotado. Esse filisteu, que está lá no versículo 9, sabe quem levantou ele para encorajar os filisteus? Deus. Deus queria a derrota do seu povo, porque Deus é um pai disciplinador. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. Aí, aqui é o mais terrível. O mais terrível aqui não é a morte não, do povo não. Dos soldados não. Para Israel, Israel saía, não é? Para batalhas e sempre perdeu soldado. E guerra é isso, né? Você mata e você perde também soldados. Mas o pior está aqui. A arca de Deus foi tomada. E Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Diga comigo, Deus mata. Deus mata. E Deus falou, não foi? Deus usou o profeta para dizer. Deus mata. Cuidado com essa misericórdia distorcida. Cuidado com essa graça que parece mais desgraça. Cuidado. Graça e misericórdia não é sinônimo para você fazer o que quer da sua vida. Entende? Graça e misericórdia é favor divino para que você consiga sobreviver num mundo jaz do maligno. Mas não é passaporte para pecado. Eu estou debaixo de graça mesmo. Eu estou debaixo da misericórdia. Eu estou no tempo da graça. Deus não mata ninguém. Mata não? Mata ninguém. Cuidado. Olhe para o seu irmão e diga para ele, cuidado. Cuidado. O que é que vai acontecer? Ele morre. Ao saber da notícia da morte dos seus filhos e da tomada da Arca da Aliança. Porque em 1 Samuel capítulo 4, versículo 12 ao 22, você vai ver que a notícia chega. A notícia chega de uma vez só para Eli. É o seguinte, ó. A guerra para a gente foi um desastre. Morreram não sei quantos. Teus 2 filhos morreram. E a arca de Deus foi tomada. Pronto. O velho não aguentou não. A Bíblia diz, vamos lá? 12 a 22. Quando, veja que o mensageiro, versículo 17. Versículo 16. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. E ali perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel, veja, foi derrotado pelos filisteus. O povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofne e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou, por isso que eu lhe disse que o que estava lá no versículo 11, era o mais terrível. O mais terrível não foi a morte dos soldados, foi
o sequestro da Arca da Aliança. E esse versículo comprova tudo. Veja, quando ele mencionou o que havia acontecido com a Arca de Deus, veja o impacto. Qual foi o impacto na vida dele? O sequestro da arca. Você entende? Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Você entende que tempo de crente não diz nada sobre você? Quanto tempo ele era juiz? Quanto tempo você é crente? 5, 10, 15, 20, 30. Não diz nada sobre você. Você vai encontrar crentes meninos com 30 anos de crente. E você vai encontrar homens e mulheres maduros, aperfeiçoados, porque buscam a palavra, porque oram, porque buscam ao Senhor, com 15, aliás, com 5, com 4, com 3 anos de evangelho. Porque se esforçam diante de Deus. Amém? E aí, você vai ver em 1 Samuel capítulo 5, que a arca do Senhor está onde? Em território filisteu, não é? A arca de Deus foi tomada. Nós já vimos. Em 1 Samuel capítulo 5, do 1 ao 2, diz o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Asdod é território filisteu. E a colocaram dentro, olhe só a ousadia. E a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Aí Deus agora, a arca da aliança, dentro do templo de Dagon, esse porra é maluco, né? Mas o castigo de Deus vai acontecer. 1 Samuel capítulo 5, 3 e 4. Veja. Contudo, vocês já viram que eles colocaram a arca de Deus no templo de Dagon, ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, versículo 3. Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então, levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Aí tem um detalhe, olha o detalhe. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Sabe o que Deus estava dizendo? Os seus deuses são falsos. Eu sou o Deus verdadeiro. Aleluia! Quando vamos para o versículo 6 a 12, você vai ver que o povo começa a aparecer no povo tumores. Não é? Versículo 6 a 12. E morte em Asdod, Gate e Ecrom. Então eles tomam uma decisão sobre a arca. Já haviam. Você vai ver isso no capítulo 6. Vocês vão ver que os filisteus vão devolver a arca. Já haviam 7 meses que a arca da aliança estava em território filisteu. Os sacerdotes filisteus e os adivinhos, eles vão entrar no meio da história e eles vão aconselhar: manda essa arca de volta, certo? No capítulo 6, 13 a 15, veja, 13 a 15, eles fazem uma estratégia, não é?
Do versículo 7 em diante você vai ver a estratégia. Agora, construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam no curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela põe uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta de culpa. Veja só. Então deixe as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem, é uma prova que eles estão fazendo. Veja só a prova. A Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Adivinha para onde as vacas foram? Para Bet-Semes. Deus estava dizendo, foi eu que fiz isto. Até a direção da vaca Deus coordena. Aleluia. Então, por curiosidade, vejam, os moradores de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança e estes 70 foram punidos com a morte. Você vai ver isso no versículo 19 do capítulo 6. O destino, então, da arca da aliança é a cidade de Kiriat Jearim. Você vai ver no capítulo 6, versículo 21. Então, perceba que a arca é devolvida, não é? E ela está onde agora? Ela está em Kiriat Jearim, na região ali montanhosa de Judá, a oeste do Rio Jordão, ao sul de Jerusalém. E a arca ficou lá 20 anos. Veja, ela é inserida na casa de Abinadab, levita, na colina. Eleazar, filho de Abinadab, ele é consagrado então para ser o guardião da arca da aliança. Nós vamos então prosseguindo e Samuel, entenda, é juiz, ele vai então ser reconhecido como profeta e homem de Deus. Isso é a história, né? Estamos caminhando com a história. Após a morte de toda a família de Eli, agora Deus vai levantar Samuel. E Samuel, ao longo da história, vai sendo, então, reconhecido como juiz do povo. Não é? Samuel vai ser o último juiz. Antes do livro de 1 Samuel, você tem um livro dos juízes. Amém? Época em que o povo era governado pelos juízes. E você já conhece. Depois que vai vir o quê? Depois de Samuel? A monarquia. Não é? Com o primeiro rei sendo Saul, depois Davi e assim vai. E a gente vai para o livro de 1 Reis e de 2 Reis. Mas o que nós vamos ver em todo esse cenário é a infâmia e a falta de temor a Deus dos israelitas. E especialmente eles não fazem da história sua pedagoga. Eu digo sempre isso aqui, faça da história a sua pedagoga. Não olhe para a gente que anda errado e faça a mesma coisa. Também não olhe para os seus erros do passado e os repita. Faça da história sua pedagoga. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui já errou. Todo mundo aqui já cometeu alguma coisa errada, não é? Mas olhe para os seus erros, olhe para a história, veja os momentos em que você caiu em desgraça por causa das suas más decisões e não repita. Porque Israel era incrível. Como era o ciclo? Israel pecava, vinha juízo, depois, com o juízo pesando, não é? A mão de Deus pesando, eles se arrependiam, Deus livrava eles por causa do arrependimento, porque Deus é um Deus misericordioso, e vinha um período de paz. Mas depois, Israel
pecava de novo, vinha juízo de novo, Israel se arrependia, livramento de Deus, período de paz. Diga assim comigo, só Jesus, diga mais forte, só Jesus me aguenta. Só Jesus. Só Jesus nos aguenta. E graças a Deus por isso. Não é? E glória a Deus por isso. Então era assim. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar e o ciclo começava novamente. Então, o livro de 1 Samuel traz muito esse esboço, né? No início do livro. Então, o pecado leva a quê? Leva ao juízo, capítulos 4 a 6. É o que nós acabamos de assistir. O povo então se arrepende e Deus levanta quem como juiz agora? Samuel. Então, perceba que Samuel, ele vai ser um instrumento para conserto de Israel. Para conserto de Israel. Acompanhe comigo. Capítulo 7. Capítulo 7. Veja. Então os homens de Quiriate e Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total, o que a gente já falou. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Aí veja. E Samuel, versículo 3, disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então, veja, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Por isso que eu disse anteriormente, quando o povo estava perguntando, por que aconteceu tudo isso? Irmão, é muita cara de pau. Você entende? Esse é muito sonso diante de Deus. Então tenha oração, tenha cuidado com algumas orações que você faz. Porque Deus vai olhar para você e vai, rapaz, você é muito sonso. Mas rapaz, você é uma sonsa. Como é que você está me perguntando isso? Entende? Temos que ter, assim, como é que a gente chama no popular? Noção, né? Temos que ter bom senso. Temos que ter bom senso diante do Senhor. Então, por isso que Israel estava perdendo. Israel estava na idolatria. Olha aqui. Olha aqui. Olha Deus levantando Samuel para fazer conserto. Vocês querem a bênção do Senhor? Então tirem as imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará da mão dos filisteus. Versículo 4. Assim, os israelitas... Meu irmão, como é bom ter uma liderança. Eita, como é bom. Como é bom você estar debaixo de um guarda-chuva espiritual. Como é bom. E aqui cabe um parênteses. Obedeça seu pastor. Escute seu pastor. Siga o caminho que o seu pastor lhe orientar. Porque você vai estar debaixo da bênção. Amém? Assim os israelitas, veja, se livraram dos Baalins e dos postes sagrados. Meu Deus, Israel, cheio de ídolos, cheio de Baalins e cheio de postes sagrados. Olha a decadência de Israel. E começaram então a prestar culto somente ao Senhor. Então, a presença de Deus agora vai vir. Não é? A presença de Deus agora vai vir. Porque o povo entrou no ciclo de arrependimento. Não é? E de retirada da idolatria. Agora, a presença de Deus, o conserto do Senhor vai acontecer. Então, é um período
de súplicas, de oração, de conversação, de comunicação do povo com Deus, das ovelhas com o pastor. Samuel, enquanto juiz, ele chama a atenção do povo para o verdadeiro arrependimento. A minha avó brincava: meu filho, a gente não entra no céu nem pelas janelas, olha só, pulando a janela, e nem pulando os muros. E a Bíblia fala de porta e a Bíblia fala de janela do céu. Porta não, muros, os muros, nem pulando o muro e nem entrando pela janela assim como um ladrão. Ela dizia isso, né? Brincando. A gente entra pela porta do céu. Aí ela abriu um parênteses. Mas se lembre que a porta é estreita. Entende? Lá não entra pecado. Lá não entra nada corrompido. Mas graças a Deus que nós somos justificados. Graças a Deus que nós entraremos por essa porta. Sabe por quê? Por causa do sangue do Cordeiro de Deus que está sobre a tua vida. Por causa dele, ele morreu, aleluia, em teu lugar, no meu lugar. E hoje você é filho, hoje você é filha de Deus. Caminharemos juntos para celestial Jerusalém. Glória a Jesus. Então, eu faço aqui 3 destaques. Hoje vocês vão me dar uns 10 minutinhos, viu? Segura aí. 3 destaques. Primeiro, irmão. Primeiro, arrependimento é decisão. Lucas 15, 18 a 19. Veja a parábola do filho pródigo. Somente esse recorte. Levantar-me-ei. Olha o verbo. Veja como arrependimento é decisão. Arrependimento não é sentimento. Eu sinto, é um arrepio, é um negócio. Não. Arrependimento é decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi. Aí agora vem a verdade. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me. Olha a humildade agora. Perceba. Primeiro grande destaque, levantar-me-ei, decisão. Segundo grande destaque, confissão de pecados. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Terceiro destaque, no mesmo versículo, humildade. Torna-me como um dos teus trabalhadores. Que coisa linda. Isso é um pecador arrependido. E a Bíblia diz que o pai diz: pega a melhor veste. Deus ama um pecador arrependido. Deus recebe um pecador arrependido. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Segundo lugar, arrependimento é mudança de vida. Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Veja só o que Deus vai fazer com um pecador arrependido e que muda de vida. Ele muda de vida. Ou seja, ele se arrepende e deixa. Não adianta só se arrepender. É arrepender e deixar o pecado. Olha o que Deus vai fazer com essa pessoa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma maravilha. O ciclo aqui muda. O ciclo muda. Qual é o ciclo agora, pastor? Humilhação, oração, busca incessante, que vai te levar a quê? A conversão. Terceiro lugar, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. Paul Washer, ele disse o seguinte. Ele disse que chegou um dia em casa, Paul Washer, o pastor Paul Washer, não é? Grande teólogo, acho que todos os irmãos aqui o conhecem. Ele chegou em casa e ele
no momento, assim, ele estava um pouco estressado, a filha dele falou com ele, ele foi áspero com ela. Ele foi áspero, ele foi deselegante, ele foi usou, não é, a palavra, né, hostil, não é? Ele foi como? Grosseiro. Ele foi grosseiro com a filha. E subiu para o quarto para fazer as atividades de pastor. Aí o Espírito Santo disse: não faça nada, volta. E vai pedir perdão primeiro. Sabe por quê? Porque se tiver alguma coisa não resolvida na sua vida, primeiro você tem que resolver. Para deixar o sacrifício no altar, primeiro tem que se reconciliar com o irmão. Entende? Por isso que você tem que ter tanto cuidado com o seu coração. Tenha muito cuidado. Porque o coração, além de ser enganoso, ele lhe leva a construir dentro de você, se você não tiver cuidado, feridas, mágoas, ressentimentos, entende? E outra, se você tiver raiva de alguém, se este alguém pecou contra você, e ele vem e pede perdão, e você não perdoa, sabe quem está preso agora? Você. Quem pediu perdão, está livre. Está livre. Paul Washer volta, senta com a filha e diz assim: filha, eu preciso lhe pedir perdão, porque papai foi muito grosseiro com você. A filha olhou e fez: tá certo, papai, eu lhe perdoo. Aí ele disse: não, olhe para mim, papai pecou contra você. Ela, na inocência, não é? E na inocência da infância ali, o pensamento, não é, das crianças. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como as crianças, não é? Você está entendendo? Como as crianças. Veja como elas são perdoadoras, não é? Tão rápido, tão fácil. Aí ele diz: não, olhe para cá, eu pequei contra você, papai pecou contra você, entende? Você precisa me liberar. Você tem que me liberar. Você tem que entender que papai pecou contra você. Papai foi grosseiro. Você entende isso? Aí ela disse: entendo, papai. Você então tem que liberar papai. Vamos orar? Aí eles oraram. E ela perdoou ele naquela hora. Você entende? Então, nós precisamos entender que arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma coisa séria. Remorso é um sentimento semelhante à culpa, à vergonha. E tem gente, por isso que a gente chama de remorso e não arrependimento. Tem gente que só sente culpa e vergonha pelo medo das consequências. Somente. Então, eu atendo casais há muitos anos. Eu posso falar, não é daqui, vocês nem conhecem, não vou dizer nome, mas eu atendi um casal que a mulher descobriu que ele estava traindo. Quando a mulher está no consultório falando, ela diz o seguinte: isso é verdade. Ela diz o seguinte: até onde você iria se eu não tivesse descoberto? Você entende? Até onde você iria? Quantos anos mais você iria se eu não tivesse descoberto? Então, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento é quando você, de fato, reconhece que pecou primeiramente contra ele, ó. Você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você entristeceu o seu Deus. Primeira coisa. Segundo, se envolver outra pessoa,
Aí agora você tem que olhar para o outro, não com remorso, não com medo das consequências, mas porque você precisa pedir perdão. E esta outra pessoa precisa liberar você. Você entende? É uma noite que Deus te trouxe aqui para você procurar alguém para pedir perdão. Você vai na sua cabeça e olhe que tem pecado cometido e tem pecado por omissão. Deus vai te levar, depois dessa ministração da palavra, a pedir perdão a alguém. Diga amém. Provérbios 28:13. Quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, encontra o quê? Misericórdia. Glória a Jesus. Todo ato de conserto, o que é que Samuel está fazendo? Eu estou finalizando. O que é que Samuel está fazendo? Samuel está consertando o que estava quebrado, não é? E todo ato de conserto com Deus produz o quê? Libertação. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta? Jesus. Quem santifica? Jesus. Entende? Você é o impuro, ele é santo. Mas ele, sendo santo, toca na sua impureza, ele santifica. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Ele é puro, nós somos impuros, mas a pureza dele, é por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que você tem que cuidar da sua língua, do que você fala, porque você entristece o Espírito Santo. Quem é que mora em você? O Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que eu aprendo? No mundo tereis o quê? Aflições, tribulações, sofrimentos, mas nem toda, não é? Tribulação, nem toda aflição, nem todo sofrimento será por causa do ministério da cruz. Nem todo. Tem lutas, tem dores, tem sofrimentos, tem tribulações que vivenciamos por causa do afastamento de Deus. Foi assim com Israel. Então, enquanto Israel não deixasse os seus pecados de idolatria, os filisteus prevaleceriam. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então entenda, aonde o amor pelo pecado ainda é cultivado, as chuvas do avivamento são retidas. Deus quer avivar a igreja. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja poderosa. Deus quer uma igreja que faça a diferença. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. É isto que Deus quer. Agora, para isto, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, glória a Jesus, a fazer o que está escrito em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, veja que é uma ordem, pecadores, e purificai o coração, vós de ânimo dobre. Baal, eu estou terminando, era o deus cananeu da tempestade, adorado em Israel em tempos de seca. Astarote era a deusa da fertilidade, não é? Cuja adoração incluía rituais de sensualidade e prostituição. Então o pecado de Israel era muito grande. A grande verdade é que o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Eles carregavam esses deuses desde a época do Egito. Então a idolatria era um grande pecado, porque Êxodo 20:3 afirma: não terás outros deuses diante de
de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo. Vamos ver a reunião do povo de Israel em Mispa. Versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. 5 e 6. Samuel prosseguiu: reúnam todo o povo em Mispa e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Era um dia de oração em favor do povo, jejum de preparação e confissão e arrependimento. Entenda, sobre a liderança de quem? De Samuel. Toda boa liderança vai lhe induzir a querer estar mais perto de Deus. Esteja perto dessas pessoas. Todo bom pastor vai lhe encaminhar e vai lhe orientar para estar mais perto da santidade e longe do pecado. Todo bom pastor. Então, eles se reúnem, a reunião do povo de Israel em Mispa despertou suspeita na liderança filisteia. A pergunta era: os israelitas estão planejando o quê? Um ataque? A grande diferença do povo israelita é que convertidos não confiavam mais em estratégias humanas, mas no seu Deus. Eles mudaram. Vocês lembram o que eles fizeram quando eles perguntaram: ora, por que nós estamos perdendo a batalha? Vocês lembram? O que foi que eles fizeram? Bora pegar a arca e bora trazer para a gente vencer. Mas não adianta a arca estar do teu lado como símbolo e você está na idolatria. Não adianta. A arca ali foi sequestrada. Você entende? Sabe o que isso significa? A presença de Deus vai sair do meio de vocês. Foi um recado que Deus deu a Israel. E de fato a arca foi-se embora, sequestrada. Mas veja, o medo aqui não representa a ausência de fé, mas o combustível para redirecionar o seu olhar para os céus. Os filisteus, entendam, eles montam uma ação coordenada contra Israel. É importante destacar que os filisteus eram militarmente mais poderosos do que Israel. A grande diferença, entenda isso nesta noite, a grande diferença era que agora, nesta guerra, Deus estava presente. Essa era a diferença. Então, os israelitas agora não estariam mais apelando para suas próprias forças, não estariam mais apelando para a idolatria, para o misticismo, para o paganismo. Agora o expediente dos judeus era o quê? Expediente de joelhos. E Samuel, além de orar pelo povo, também oferece um holocausto ao Senhor em expiação dos pecados, o que representa o sangue de Jesus hoje, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, olhe para cá. Deus ouviu Samuel. Deus aceitou o holocausto. Quando retornamos na história, aprendemos que pela ausência de uma boa liderança o povo padece. Na liderança de Eli, na liderança de Ofni, na liderança de Finéas, o povo padecia. Agora é um contraste gritante. Na liderança de Samuel, homem de Deus, aleluia, veja o versículo 9: clamou Samuel ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de tribulação, peça oração a homens de Deus e a mulheres de Deus, porque Deus dará vitória. Amém? Então a vitória de Deus é certa e rápida. Então Samuel pegou um cordeiro, veja, versículo 9: ainda não desmamado, ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor,
ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, veja a diferença, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Veja que maravilha. E foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel, eu termino aqui, saíram de Mispa, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Aleluia. Repita comigo. A vitória de Deus é certa e rápida. Repita comigo. A vitória de Deus vai ser esmagadora. Repita comigo. Não há adversário à altura do meu Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque escrito está, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Entenda nesta noite, você está guardado, você está protegido, Satanás está derrotado e o nome do Senhor será glorificado. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Oh glória, fique de pé. 21 dias de oração. 21 dias de oração. Eu quero lhe dizer algo nesta noite. Eu sei que você está cansado. Eu sei que o dia de trabalho nas quartas-feiras, não é? Para quem trabalha fora, eu sei que é mais difícil. Mas receba essa promessa em nome de Jesus. Prepare-se para a colheita. Prepare-se para colher o que você plantou em oração. Prepara-te, prepara-te. Foram 21 dias de joelhos dobrados nessa igreja. Aleluia. Saia daqui crendo, saia daqui entendendo que o teu Deus é o Deus que derrota os teus adversários. E que aquilo que você não espera, aquilo que você não imagina, aquilo que você não pensa, o teu Deus já pensou por você. O teu futuro já está encaminhado. Descansa no teu Deus, não pensa no futuro. Deus já chegou lá. E a vitória já está dada. Amém?